Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto bem específico, o carcinoma urotelial. Esse é o nome do tipo mais comum de câncer de bexiga. A ideia aqui é entender direitinho o que é, por que acontece, como é o tratamento e, o que é mais animador, falar sobre o futuro das terapias, que está mudando completamente o cenário para quem enfrenta essa doença. Então, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, o que é o carcinoma urotelial? Depois, a gente passa pelas causas, os sinais para ficar de olho e como é feito o diagnóstico. Na sequência, vamos entender a agressividade do tumor, os tratamentos e, para fechar com uma nota de otimismo, os grandes avanços que estão por vir. Bom, vamos lá, começando pelo básico, né? Afinal, o que é exatamente o carcinoma urotelial? Então, ele nasce num tipo de célula bem específico, as células uroteliais. Pensa nelas como se fossem o revestimento, sabe? O papel de parede que cobre por dentro todo o nosso sistema urinário. É por isso que, apesar de ser bem mais comum na bexiga, esse tipo de câncer também pode aparecer em outras partes desse caminho. Certo. Mas o que faz essa doença aparecer? Vamos dar uma olhada agora no que a ciência já sabe sobre as causas e os fatores que aumentam o risco. Olha, se tem uma informação que precisa ficar gravada, é esta: o tabagismo. De longe é o principal vilão. As substâncias cancerígenas do cigarro caem na corrente sanguínea, são filtradas pelos rins e acabam se concentrando na urina. E essa urina tóxica fica ali, em contato direto com as células da bexiga, agredindo esse revestimento dia após dia. Mas não é só o cigarro. Existem outros fatores importantes. Por exemplo, a exposição a certos produtos químicos em alguns ambientes de trabalho, como indústrias de tintas ou refinarias. Outro ponto é a inflamação crônica da bexiga, seja por infecções urinárias que não saram direito e ficam voltando, ou pelo uso de sondas por muito tempo. E, claro, tratamentos anteriores contra outros tipos de câncer e algumas síndromes genéticas também entram nessa lista. E como a gente percebe que algo pode estar errado e como é que os médicos confirmam o diagnóstico? Vamos ver isso agora. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Quais são os sinais de alerta que o corpo dá? O principal deles, que está presente na imensa maioria dos casos, nos leva direto para a próxima informação. Sangue na urina. Às vezes é visível, outras vezes só aparece no exame de laboratório. Fora isso, outros sintomas comuns são ter que ir ao banheiro toda hora, sentir dor ou ardência para urinar e precisar levantar várias vezes durante a noite só para isso. E aqui tem um ponto de atenção crucial. Todos esses sintomas podem ser facilmente confundidos com uma infecção urinária comum. É por isso que muita gente acaba tratando como se fosse uma infecção que vai e volta. A mensagem importante é: se os sintomas não passam ou melhoram e voltam de novo, é fundamental procurar um especialista para investigar a fundo. O caminho para o diagnóstico costuma seguir uns passos bem definidos. Tudo começa com o exame de urina. Se ele mostrar alguma alteração, o passo seguinte, geralmente, é a cistoscopia, que é um exame onde uma câmera bem fininha entra para olhar a bexiga por dentro. Se um médico encontrar alguma lesão suspeita, ele tira um pedacinho, uma biópsia. E é essa análise no microscópio que vai bater o martelo e confirmar o diagnóstico. Depois do diagnóstico, o próximo passo é entender o comportamento desse tumor, porque, olha, eles não são todos iguais. A agressividade pode variar bastante. E essa imagem aqui ilustra a diferença perfeitamente. De um lado, os tumores de baixo grau, onde as células ainda se parecem um pouco com as normais e o crescimento é lento. Do outro, os de alto grau, as células são bem diferentes, bagunçadas e o tumor cresce rápido, com uma chance bem maior de invadir a parede do músculo da bexiga e se espalhar. Isso nos leva, claro, ao tratamento. E a estratégia aqui é sempre muito personalizada, pensando não só em tratar a doença agora, mas também em diminuir o risco dela voltar no futuro. E as opções de tratamento são várias. Para os tumores mais iniciais, que estão só na superfície, existe a terapia intravesical, onde o remédio, como o BCG, é colocado direto dentro da bexiga. Nos casos mais avançados, que já invadiram o músculo, pode ser necessária a cirurgia de retirada da bexiga. E, além disso, temos a quimioterapia, a imunoterapia, que usa o nosso próprio sistema de defesa para lutar contra o câncer, e as moderníssimas terapias-alvo. E o risco da doença voltar é algo que precisa ser monitorado de perto. Esse gráfico mostra bem como esse risco de retorno fora do sistema urinário aumenta conforme o estágio da doença. Veja só, no estágio inicial, o risco é de uns 20%.
Se o tumor já invadiu o músculo, esse número pula para 50%. E se já atingiu os linfonodos, chega a 70%. Isso mostra por que o acompanhamento depois do tratamento é tão importante. E agora, a gente chega na parte que eu acho mais fantástica: o futuro do tratamento. Os avanços recentes estão trazendo uma esperança renovada e muito concreta. Essa analogia do míssil teleguiado é simplesmente perfeita para explicar uma das maiores revoluções no tratamento. São chamados conjugados anticorpo-fármaco. Pensa num remédio super inteligente. Ele tem um GPS que localiza a célula do câncer e entrega uma carga de quimioterapia bem ali, no alvo, poupando ao máximo as células saudáveis ao redor. É a medicina de precisão na sua melhor forma. E aqui estão os nomes de alguns desses medicamentos que estão realmente mudando o jogo. Temos as imunoterapias, as terapias-alvo, como o erdafitinib, que funciona para pacientes com uma alteração genética específica, e esses conjugados que acabamos de falar. É a ciência avançando numa velocidade que impressiona. E o melhor é que não para por aí. A pesquisa continua a todo vapor, identificando novos pontos fracos genéticos nos tumores. Cada novo alvo descoberto, como esses nomes mais técnicos, perda de MTAP ou amplificação de R2, é como uma nova porta que se abre. Uma porta para criar terapias futuras ainda mais inteligentes e eficazes. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Conforme a gente vai decifrando cada vez mais o DNA do câncer, como será que essa medicina de precisão, com seus mísseis teleguiados e tratamentos cada vez mais personalizados, vai continuar a transformar a vida e os resultados dos pacientes? O futuro, sem a menor dúvida, parece muito promissor.